Galera, tudo bem? Espero que estejam bem. Então vamos aqui iniciar nossa aula para as primeiras séries, retomando o ensino agora, fazendo uma revisão de tudo que foi visto de conteúdo. Então assim, é um prazer, espero que eu consiga ajudar vocês. Então, começando aqui com é, o que a química estuda, né? A gente sabe que a química estuda a matéria. E o que é matéria? Matéria, pela definição, trouxe aqui uma imagem bem trivial lá do ensino fundamental. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Como a gente já discutiu isso, então como a definição já diz, vamos definir que tudo é matéria. A gente só tira energia. Energia não é matéria. O resto a gente classifica como matéria. Então a matéria, ela vai sempre ter um volume e uma massa. Então eu consigo medir as dimensões, largura, altura e comprimento, e através da balança eu consigo medir a massa desta matéria. Então a matéria ela é transformada, né? Então ela pode ser moldada, uma porção dela para virar um corpo, e esse corpo pode sofrer manipulações para que ela sofra, se transformam, se transforme em objetos, né? Objetos que são utensílios que a gente utiliza no dia a dia. Então, como eu falei para vocês, a matéria, se eu for pensar na constituição da matéria, levando em conta o ser humano, então eu tenho vários tipos de matéria que vai se combinar e dar origem ao ser humano. Então aqui você tem alguns tipos de matéria: carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, e a proporção dele presente no corpo humano. Então você tem, é bem complexo a constituição da matéria do ser humano, mas aqui é só para a gente ter uma noção. Então a gente sabe que a matéria, né, como já foi discutido, ela pode sofrer transformações. As transformações podem ser física ou química, né? Então você tem dois tipos de transformações. Nesse caso, essas transformações têm diferenças. Por exemplo, as transformações físicas está relacionada à mudança de estado físico, né? Líquido, sólido e gasoso, sólido, líquido e gasoso, gasoso, líquido e sólido. Então, para isso, eu não tenho uma mudança na identidade da matéria, ela só muda o estado físico. Então, a água no estado sólido, eu aqueço, ela passa para ser líquido, não deixa de ser água, ainda continua sendo água. Se eu continuar aquecendo e transformo a água em gás. Agora, as transformações químicas, a gente sabe que está diretamente relacionada à mudança na identidade da matéria, certo? Por exemplo, quando a gente estava usando o exemplo da água, se eu continuar aquecendo a água até que ela se decomponha em hidrogênio e oxigênio, o hidrogênio não é água, o oxigênio não é água, então ocorreu uma transformação química. Isso acho que está bem claro para vocês, já que a gente revisou bem essa questão, certo? Então a gente pode ter vários exemplos. No físico, como eu já falei, não há alteração na identidade. Por exemplo, se você quebrar algum utensílio, né, quebrar algum tipo de matéria, essa transformação é física, não é química. Ok? Agora, o químico, você tem a decomposição dos alimentos. Os alimentos começam a ficar com cores diferentes, com cheiro diferente, sabor diferente, né? A combustão, a queima, né, sempre está relacionado com transformação química.
É a oxidação do metal, né, que o povo chama de ferrugem. É uma transformação química, né, a boloração aí dos alimentos. É, a produção de bolo, pão, roscas, né, envolve reações químicas. Todo produção de alimento, né, quando eu falo assim, fritar um ovo, como assar um bolo, né, colocar um fermento, né, ocorre a fermentação no pão, no bolo. Isso ocorre através das reações químicas, né? É, então, as transformações químicas a gente pode observar que sempre vai ter um indicativo, né, que a gente chama de uma evidência de que esteja ocorrendo uma reação química, por exemplo, liberação de gás, né, sempre vai estar relacionada com produção de gás. Aqui o gás produzido nos automóveis, que é a combustão do combustível, tanto da gasolina quanto do álcool, né? Então ela fornece energia para o carro, produz gás carbônico e vapor de água, né? Mudança de cor, né? Mudança de cor nos alimentos, mudança de cor numa substância. Se eu misturar duas substâncias incolores e ela se transformar em laranjadas, por exemplo, e isso é uma evidência que ocorreu uma reação química, né? Sempre uma transformação química que é interessante para a gente agora vai estar relacionada com formação de nova substância. A física não. A química vai te dar algo novo, algo que não existia. A física não. Você vai continuar tendo as mesmas coisas do início das transformações. Isso é interessante. Vou repetir bem devagar. As transformações químicas vai te dar algo novo, uma substância nova, um tipo de matéria nova. A física não. Sempre você vai conservar o que você tinha antes da transformação. No final da transformação você terá a mesma coisa, né? Quando eu pego o petróleo e transformo tanta coisa, né, plástico, querosene, gasolina, essas coisas tudo vem da matéria petróleo. Isso ocorre através de transformações químicas. Eu pego o plástico, né? Por exemplo, se eu pegar o plástico e produzir um tipo de plástico e produzir uma bolsa, a transformação daquele plástico em bolsa é físico. É plástico, é uma bolsa, né? Se transformou no utensílio, mas não houve uma mudança. Agora, se eu pegasse o plástico e transformasse ele em ouro, aí seria uma transformação química. Se eu transformasse ele no metal, isso seria uma transformação química, não está relacionada. É um exemplo assim, só para a gente poder entender. As transformações químicas, como eu já falei, está relacionada à mudança de estado físico, sólido para líquido. A gente tem a fusão, né? Qualquer substância pode alterar esse estado físico. Líquido para sólido, solidificação. Então isso aqui é bem conhecido de vocês, lá do ensino fundamental. Do sólido para gasoso direto a gente chama de sublimação, ou gás para sólido também sublimação. Isso tudo está relacionado com a alteração da temperatura ou da pressão, tá? Então, uma pergunta assim, quais são as grandezas responsáveis pela mudança de estado físico? Então, a temperatura e a pressão. Se eu alterar esses dois, eu vou ter mudança de estado físico. Aí você vai falar assim, ó, mestre, mas também a química, se eu alterar isso, eu vou ter uma transformação química, com certeza. Só que para química vai ser, né, o que vai identificar é que você vai obter coisas novas, e na física não, certo? Também a temperatura e a pressão, além de mudar os estados físicos, podem também mudar, pode te auxiliar em obter substâncias novas.
Aqui é um resumo: transformações físicas, alteração das propriedades da substância, mas sem formação de novas substâncias. As mudanças do estado físico são chamadas de transformações físicas. Transformações químicas, eu vou ter novas substâncias, né? E ela tem evidências, como a gente já falou, mudança de cor, liberação de um gás, formação de um sólido, verificação de temperatura. Formação de um sólido seria assim: eu misturaria dois líquidos e apareceria um sólido. Antes eu não tinha um sólido, eu só tinha dois líquidos. Misturei os dois, formou um sólido lá no final. Então isso é uma evidência de reação química. Apareceu uma substância nova. Verificar variação da temperatura. Pode aquecer, pode esfriar. Por exemplo, se eu colocar cal na água ou carbureto na água, vai aquecer. Se eu colocar ácido na água, vai aquecer. Isso é uma evidência de uma reação química. Ou tem reações que vai a temperatura a zero. Então você sente a diminuição da temperatura, o resfriamento do sistema. Isso é uma evidência de reação química. Aparecimento de cheiro, né? Como a gente já falou, de uma chama, por exemplo, por exemplo, você pegar nitroglicerina não, glicerina, né? Você compra a glicerina na farmácia, pega o amido, se você misturar os dois, provavelmente vai aparecer uma chama. Então isso é uma evidência de reação química. Desaparecimento de uma substância iniciais, com certeza. Então aquilo que você tinha antes numa reação química, no final você não pode ter. Senão isso não é uma evidência de reação química. Agora, a gente também falou das leis ponderais, lei da conservação das massas e lei de Proust, né? A lei da conservação das massas é aquela que você faz ocorre as transformações e as massas se mantêm, né? Então a gente sabe que numa reação química você tem reagente e produto. Então a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Eu não posso nem criar nem destruir, igual Lavoisier. Então tem aí a frase de Jean-Baptiste. Eu mudei a ordem aqui porque só para ficar diferente, porque vocês, como já sabem do que eu estou falando, né? Então essa é só uma revisão. Eu mudei a ordem só para não ficar uma coisa tão repetitiva. Então aqui, Jean-Baptiste Van Hermon observou que uma árvore regada apenas com água da chuva aumentava de massa, enquanto a massa de terra no local não diminuía. Como explicar nesses casos o ganho de massa da árvore? Então a massa vai crescendo, né? Então a gente sabe que ela pega o oxigênio do ar, mais a água e os sais minerais presentes na terra, né? Os sais essenciais, e vai fazendo reações químicas e vai se desenvolvendo como árvore. Então isso é uma evidência de reação química. Ok? Ela produz fotossíntese, aliás, através da fotossíntese ela produz açúcar, né, ácidos fenólicos, ela produz um monte de substâncias que ela necessita para sobreviver. Ok? A gente hoje em dia sabe-se bem o processo de fotossíntese. Lá naquela época, no século 17, talvez eles não tinham tanto esse conhecimento, mas partiu dessa observação de Jean-Baptiste. Ok? Então a gente sabe, como eu falei para vocês, que as leis ponderais são duas: a lei de Lavoisier e a lei de Proust. A lei de Lavoisier é a conservação das massas, como a gente já viu. As massas numa reação química em sistema fechado deve ser conservada, deve permanecer, né? Então se eu uso 10 gramas de reagente, no produto eu tenho que ter 10 gramas, né? E a lei de Proust numa reação química sempre vai ter uma proporção de números inteiros, né? Sempre se eu, a proporção sempre vai ser a mesma. Por exemplo, se eu pegar
Se eu produzir uma molécula de água ou produzir 1000 moléculas de água, a proporção entre reagentes e produto vai ser aquela proporção. Proporção você sabe que é, por exemplo, se eu pegar o reagente dividido pelo produto, vai dar um valor. E isso vai ser permanecido. Então, são basicamente as leis que relacionam as massas dos reagentes e produtos em uma reação química. Então, é o cálculo que controla uma reação química, essas leis ponderais. Por exemplo, se eu pegar óxido de mercúrio, 2,38 gramas de óxido de mercúrio, vou reagir, né? Aquecer ou mudar a pressão, eu vou produzir mercúrio e oxigênio, né? Hg e O2. A massa desses dois deve dar também 2,38, ou seja, a massa do reagente é a mesma do produto, ou seja, ela é conservada. Por isso que chama a lei da conservação das massas. Então, se conserva as massas. A soma das massas das substâncias dos reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos. Claro, fácil, né? Tranquilo. Aí tem um exemplo. Ao se passar uma corrente contínua na água, eletrólise, ela é decomposta em seus constituintes, hidrogênio e oxigênio. Os dados experimentais mostram que as massas dessas duas substâncias sempre estarão na mesma proporção, de 1 para 8. Lei de Proust, tá vendo? Então, mesmo que se eu pego 30 trilhões dessa reação, a proporção dos reagentes produto vai ser sempre essa, 1 sobre 8, né, que vai dar um valor. E essas reações também reagem à lei de Lavoisier, isso é, a massa do sistema permanece. Massa não tem nada a ver com a proporção. É relacionada, está relacionada, mas são duas leis. Com base nessas leis, indique a alternativa que traz os respectivos valores das massas, em gramas, que substituirão corretamente a letra A, B, C e D dessa substância. Então, se eu tenho 9, e aqui aparece, olha, desculpa, aqui o primeiro experimento, né? Começar pelo primeiro. Então, a massa de A vai ser a soma de massa de hidrogênio com oxigênio. Então, 4,5. A vai ser 4,5. Se eu tenho 9 de água, B, que é a massa do hidrogênio, se eu tive 8 gramas de oxigênio, então aqui vai ser 1 grama de hidrogênio. Experimento 3, 18 gramas do reagente, 2 gramas de B. Então, consequentemente, isso aqui vai ser 16 gramas em C, porque tem que conservar. A massa dos reagentes é igual à soma dos produtos. Ou, no quarto experimento aqui, D. Se eu somar aqui, vou ter 99,99 gramas. Certo? Então, a alternativa correta, A. Vamos passar aqui, porque não falei isso ainda. A matéria. Então, de que a matéria é feita, né? Então, a gente sabe que a matéria sofre transformações. E essas transformações podem ser transformações físicas e químicas. Mas qual é o tijolinho dessa matéria? Se tudo que existe é matéria, então de que ela é feita? Qual é a base fundamental? Então, você vai ter os átomos, né? Átomos, que aí tudo é átomo. A partir do átomo a gente define os elementos. O elemento é diferente, mas átomo se diz respeito a uma coisa. Então, por exemplo, Leucipo afirmou por volta de 450 a.C., né, que a matéria é constituída por pequenas partículas chamadas átomos, ok? E Demócrito, como seus discípulos, ajudou ele a formular essa ideia. Então, olha para você ver quanto tempo que eles chamaram, né, que a menor partícula da matéria é o átomo. Na mesma época, Aristóteles afirmava que a matéria era formada com elementos fundamentais.
elementos antagônicos: água, ar, fogo e terra. Antagônicos, né, porque são contrários, né? Água, fogo, terra e ar, ok? Então, para eu obter matéria, eu preciso desses 4 elementos fundamentais. A gente sabe que definição de elemento não tem nada a ver. Por exemplo, ar é uma mistura. Fogo é energia, não é nem matéria. Terra também é mistura de vários tipos de matéria. E água é uma substância pura, né? É uma substância, não é elemento. Elemento é quando eu pego um átomo de um determinado. Por exemplo, se eu pegar um átomo de cloro e um átomo de oxigênio ou de sódio, né? Então isso eu posso chamar de elemento, ok? É diferente de substância ou mistura. O que os alquimistas buscavam? Eles buscavam a transmutação. O que é a transmutação? Transformar todo elemento em ouro e os produziu o elixir da longa vida. Eles eram bastante desenvolvidos na época e era perseguido pela igreja. Então eles viviam escondidos, produziam bastante medicamento, né, através de ervas, equipamentos para laboratórios. Eles, né, produziam os processos simples de destilação, separação de substâncias. Então eles foram os primeiros químicos, os alquimistas. A gente tem um químico importante, um alquimista importante, que é o Paracelso, que foi o primeiro médico, né? Então a medicina partiu dos alquimistas, assim como a química, ok? Então voltando aqui, ó, o primeiro a utilizar átomo para postular a constituição da matéria foi Marcão, Proust, Lavoisier? Não, foi Leucipo e Demócrito, 450 a.C. Então voltando aqui, então como eu falei, as representações químicas, nesse caso os símbolos. O símbolo é a representação de um elemento, representação, né, do elemento magnésio, fósforo, cálcio, enxofre, sódio, cloro e potássio. Ferro, molibdênio, cobre, cromo, selênio, iodo, manganês, flúor e zinco. Então tudo isso aqui eu posso classificar como átomo. Mas a partir do momento que eu falo flúor, elemento, selênio, elemento selênio, veja que a gente escreve eles através da letra do nosso alfabeto. Então, costuma ser a primeira letra, né, e uma letra. Então, que magnésio, então pegou o M e o G do magnésio, cálcio Ca. Os que não tem nada a ver é porque vem do latim, Na, sódio, né, o potássio. Beleza? Cúbrico, cobre, cúbrico, Cu, né? Cobre, cúbrico. E também as representações, a gente tem as representações das moléculas, das substâncias. Então a substância a gente sabe que pode ser substâncias simples ou substâncias compostas, né? Substância simples ela é formada pelo mesmo elemento químico. Substâncias compostas são formadas por elementos químicos diferentes. Então, nesse caso que o NH3 são dois elementos, né? Hidrogênio e nitrogênio. Nitrogênio, hidrogênio. Nitrogênio, hidrogênio. Então, isso aqui é uma substância composta. Aqui eu tenho o H, então aqui é uma substância simples formada por um elemento só, por exemplo, H2, né? O hidrogênio aqui, deixa eu só colocar aqui. Esse é outro exemplo. H2, então eu estou falando de substância. Quando eu falo H, eu estou falando do elemento, da substância, do elemento ou átomo de hidrogênio. Ok?
Aqui tem algumas definições, por exemplo, o índice atômico é esse número que aparece aqui embaixo. Aqui do hidrogênio é 3, então são 3 átomos de hidrogênio. E aqui eu tenho um átomo de nitrogênio. E quantos átomos no total? 4 átomos e 2 elementos, tá vendo? 4 átomos e 2 elementos. Elementos nitrogênio e hidrogênio. 4 átomos, porque é 3 de hidrogênio e 1 de nitrogênio. Aqui, um que é o coeficiente estequiométrico. Nesse caso aqui, o ácido sulfúrico, H2, é SO4. Então, tem 4 átomos de oxigênio, um átomo de enxofre e 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho 4 mais 1, 5, mais 2, 7 átomos aqui presente no ácido sulfúrico. Na molécula de água formada de hidrogênio e oxigênio, são 2 hidrogênio para 1 de oxigênio. Aqui eu tenho um átomo do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. Falando de evidências de reações químicas, a gente leva para uma questão prática. Lá no estômago tem ácido clorídrico, HCl, né? Então a gente pode falar que aqui no estômago eu tenho HCl, HCl. Então essa é a substância presente no estômago, que é o ácido clorídrico, que se chama, né? O suco gástrico que eles falam. Então é o responsável pela azia, né? Então se aumentar a acidez, ficar muito ácido, você vai estar ficando com mais azia. Por exemplo, se você ficar muito tempo sem comer nada, provavelmente esse ácido vai querer corroer alguma coisa. Como não tem a comida lá para ele decompor, vai começar a decompor as paredes do seu estômago. Aí surgem as feridas, né? A úlcera, que eles falam, que eles chamam de gastrite, que aí precisa de tratamento, precisa de ir no médico. Mas a acidez tranquila, você vai colocar, por exemplo, você vai utilizar o bicarbonato de sódio, ele vai reagir com esse ácido clorídrico, produzir uma substância menos ácida, diminuindo a acidez e diminuindo a azia, né? Então, pode-se utilizar essas substâncias aqui neutras ou básicas para diminuir a acidez do seu estômago e para acabar um pouco com a azia. Só para poder relacionar que a química está relacionada com tudo na nossa vida. Então aqui, só recordando a equação química. A equação química é a linguagem de uma reação química. Na prática a gente chama de reação química e quando eu vou escrever, eu escrevo a equação química, né? Reagentes do lado esquerdo e do lado direito os produtos. O coeficiente estequiométrico aqui, duas moléculas de peróxido de hidrogênio, nesse caso, 2 hidrogênio, 2 oxigênio. Então são 8 átomos, né, aqui, e 2 elementos. Aqui eu tenho o índice atômico o coeficiente estequiométrico 2 de água, 2 moléculas de água no estado líquido, o L. Eu tenho 4 hidrogênio e 2 oxigênio. Então são 6 átomos aqui, 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. Mais o oxigênio. Né? Uma molécula de oxigênio. 2. São 2 átomos aqui de oxigênio. Lembrando que esse G quer dizer gasoso, o AQ é aquoso, ou seja, está dissolvido em água, né? Quando estiver o AQ, quer dizer que está em meio água. Então, utilizou água mais
o peróxido de hidrogênio, ok? Aquoso. Se fosse S, sólido, né? Dessa forma aqui, ó, os estados físicos: sólido, aquoso, porque o ácido clorídrico está em água, o cloreto de zinco com sal dissolvido em água, mais gás de hidrogênio, que ele vai formar hidrogênio. Então, o coeficiente estequiométrico é esse valor que aparece, o 2, aqui quando não tem é 1 e 1, certo? E a atomicidade, que é esse número que aparece aqui embaixo. Então, 1 cloro, 1 hidrogênio. Então, são dois elementos, hidrogênio e cloro, com índice atômico 1. Então, vai ser 2 átomos também. Nesse caso, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Então, 2 mais 2, 4. São dois átomos de hidrogênio e dois átomos de cloro. Primeira letra maiúscula, a segunda minúscula para escrever os elementos. Zn. Então, esse Zn aqui é um elemento só. Letra maiúscula, minúscula. Então, ele é escrito zinco Zn. Primeiro maiúsculo, segundo minúsculo. Aqui tem 1 e aqui tem 2. 2 cloro mais 1, 3 átomos. 2 hidrogênio e um zinco aqui. Beleza? Então foi isso a aula. Espero que tenha ajudado vocês. Na próxima aula a gente estará entrando em assunto novo, ok? Então um abraço e até a próxima, viu?